A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD online. Estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. Logo de início, na sua aula, que você possa estar recepcionando o seu pré-adolescente, com aquele sorriso no rosto, procurando saber como é que ele passou a semana, se tem alguma novidade. Aproveite e faça um devocional. Esse momento de louvor, de agradecimento e também de pedidos de oração. Vai ser esse momento que você vai estar conhecendo mais o seu pré-adolescente. Então, aproveite essa oportunidade, tá certo, querido professor? Hoje vamos estar estudando a lição de número 11, onde o título é A Bíblia, um livro que deve ser estudado. E a nossa lição, ela se encontra no livro de Salmos, o verso 1, do 1 ao 6. Eu vou ler apenas o primeiro, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode estar fazendo essa leitura, pedindo para o seu pré-adolescente abrir a Bíblia e cada um ler um versículo, estimular cada vez mais que eles tenham desejo de ler a palavra de Deus. Até porque é o tema que vamos estar estudando nesta manhã. A nossa lição, ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo, explicar que Deus deu a ordem para estudarmos as Escrituras, mostrar as bênçãos de meditar na palavra de Deus e apresentar algumas dicas de como estudar a Bíblia. Então, esses são os 3 objetivos que temos na lição de hoje, Não esquecendo que estudar a Bíblia Sagrada é fundamental, principalmente, não apenas para a gente adquirir conhecimento, mas principalmente para a gente compreender o texto bíblico. E o nosso tópico das lições tem, primeiro, uma ordem de Deus. O segundo tópico, a bênção de meditar e praticar a palavra. E o 3, dicas para um estudo produtivo. Geralmente, o pré-adolescente, ele gosta de estudar assuntos que são do seu agrado. Então, quando ele está na escola, tem sempre uma disciplina, tem sempre uma matéria que ele gosta mais. E é aquela matéria que ele busca cada vez mais conhecimento. Mas a Bíblia não é diferente. Também tem alguns livros que ele pode estar se identificando e até o desejo de conhecer a Bíblia por completo. Então, você, querido professor, tem essa oportunidade de incentivar que eles tenham cada vez mais o desejo pela leitura da palavra. A palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de sabedoria. Seus preceitos e valores iluminam o caminho daqueles que inclinam para ouvir seus conselhos. Então, quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, mais sabedoria adquirimos. E os nossos caminhos, eles são trilhados pela verdade. Então, por isso a importância, uma das importâncias da gente estar buscando cada vez mais ler a palavra do Senhor. Então, o primeiro tópico, uma ordem de Deus. Meditar na palavra e examinar as Escrituras. O meditar aqui é diferente, diferente das práticas de concentração que existem aí fora. O meditar na palavra de Deus quer dizer refletir, estudar as ideias e contexto. Não é apenas ler um versículo e já pular para outro. É ler aquele versículo, começar a entender o contexto, o que é que estava acontecendo naquele momento, e aí aprender cada vez mais. E aí entra examinar as Escrituras, que significa observar atentamente e investigar os detalhes. Então, para a gente, é uma ordem de Deus que a gente aprenda a palavra dele, mas ele pede que a gente medite e que a gente examine, observe realmente o que é que a gente está lendo, o que é que a gente está aprendendo naquele momento. Então, são pontos que você pode estar passando para o seu adolescente a importância e a diferença de meditar. A meditação lá fora, em alguns contextos, é diferente de meditar na palavra de Deus. E o segundo tópico diz assim:
a bênção de meditar e praticar a palavra. Só o fato da gente estar lendo a palavra de Deus é um meio que a gente tem de se comunicar com o Senhor Jesus e aprender mais dele, é ter intimidade. Então, o seu pré-adolescente, ele já sabe que o fato de orar, o fato de ler a Bíblia, ele está o quê? Aprendendo e se comunicando com Jesus. É uma forma de ter mais intimidade. Então, você pode estar reforçando esse ponto. Precisamos dos conselhos e orientações divinos. É preciso colocar em prática os ensinamentos recebidos da parte de Deus. Ensine a eles que não adianta apenas a gente ler, mas a gente precisa ler e praticar, colocar em prática tudo que a gente tem aprendido da parte do Senhor. Aí o tópico, a alegria de praticar a palavra de Deus. Seu prazer é obedecer à lei do Senhor. Quando escolhemos a Deus e rejeitamos o mal, as bênçãos de Deus fluem para as nossas vidas. Foram inúmeros os personagens bíblicos que, por obedecer à palavra de Deus, eles foram abençoados. Eles receberam da parte de Deus bênção. E com o seu pré-adolescente não pode ser diferente, né? Não vai ser diferente. Então, o que é que ele precisa? Ler, meditar, aprender mais da palavra de Deus e colocar em prática. E assim, as bênçãos do Senhor também podem chegar na vida dele. Por parte de quê? Da obediência. De obedecer a palavra do Senhor. Diz aqui, ó, o sucesso do justo e o fracasso do ímpio. A juventude é marcada por momentos de decisões, por momentos de escolhas. E a gente bem sabe que fazendo uma escolha errada, a gente pode ter consequências não tão agradáveis. O Salmo 1 revela o contraste entre o sucesso do justo e o fracasso do ímpio. De que lado você quer ficar? Depois que você estiver lendo, né, esse verso com o seu pré-adolescente, pergunta a ele, qual é o lado que você quer estar? Tem coisa que aparentemente é muito bom, mas o fim traz consequências terríveis. Então faça ele pensar, faça ele refletir sobre o que aconteceu com o justo e o que aconteceu com o ímpio. Os que se comportam como ímpios desprezam a Deus, aos pais e aos líderes. Aproveite esse momento para perguntar se ele conhece alguém que costuma desprezar os pais, o seu líder, o professor na escola, ou se até mesmo acontece isso com ele. Então, estão mais interessados nos conselhos do que dos que andam no caminho da maldade. Não são assim os justos, pois estes estão mais interessados em agradar a Deus do que aos homens. E aí você pode estar falando, né, que tem pessoas que têm pré-adolescente, assim como ele, que às vezes está querendo o quê? Um caminho que não é agradável aos olhos do Senhor. Mas por quê? Porque muitas vezes eles não estão baseados na palavra de Deus, mas que eles são diferentes, porque eles têm o quê? O ensinamento, eles estão na escola dominical, eles participam do grupo de adolescente, ou até mesmo ainda já estão saindo do grupo das crianças, e lá ele tem aprendido sobre a palavra de Deus. Então, ele age diferente. Por quê? Ele tem conselhos sábios. E assim a vida dele vai poder ser próspera, porque ele tem obedecido à palavra do Senhor. Então, diga a ele que é importante, né? Faça ele refletir e entender que o obedecer é importante, porque traz bênção, traz bondade e misericórdia da parte de Deus para a vida dele, do seu pré-adolescente. E o último tópico da nossa lição fala sobre dicas para um estudo produtivo. Eu trouxe uma dica para estar contando para vocês, mas aqui, quando a gente muitas vezes começa a leitura da Bíblia e a gente quer ler tudo de uma vez, né? Se pudesse abrir a cabeça e colocava logo a Bíblia por completo, mas não sabemos que não tem como ser assim. Então tem que ser aos poucos. Então, o desejo pela leitura já é um caminho meio andado. E os passos que vem a seguir também vai ajudar muito. Então, o ponto A diz aqui, ó, o hábito de leitura e estudo da Bíblia, né? Utilize materiais de apoio.
A leitura é um hábito fundamental para compreender a Bíblia. Não basta só ler uma vez. Tem que ler, reler com calma, né? E é por meio da leitura que temos o primeiro contato com o texto bíblico. Além disso, é preciso escolher um lugar confortável e livre de distrações. Mas antes, precisamos orar para que Deus ele nos direcione, abra nossa mente e a gente assim consiga entender o que a gente está lendo. Utilize material de apoio. Deixa eu só botar para vocês como seria o passo a passo. Primeiro, tem alguns pré-adolescentes, ou até você mesmo, querido professor, talvez no início do ano levou uma forma de ler a Bíblia durante todo o ano. Mas tem pessoas que não costumam ter essa prática. Então, a gente pode começar o quê? Por um livro. Escolhendo um livro da Bíblia que você queira ler. Pode ser um pequenininho, como já pode ser um grande, como Salmos, ou um pequenininho como Ruth. E aí, o seu querido pré-adolescente vai estar escolhendo. Aí, primeiro, vamos para a organização do lugar aonde é que eu vou estudar a Bíblia. Um lugar calmo, pode ser no seu quarto, pode ser na sala da sua casa, você sozinho, ou junto de um primo, de alguém da família, né? Um lugar que seja agradável. O horário, determinar um horário, ou então um tempo para aquele dia. Vou começar a fazer a leitura bíblica 30 minutos por dia, sempre ao acordar. Ou então, no horário da tarde, o melhor horário que ele possa fazer. Então, organizar o lugar, estabelecer um tempo, né? 30 minutos. De início, pode parecer pouco para alguém, e pode parecer muito para outro, mas já é um bom caminho. Então, 30 minutos para a gente ir se acostumando. Seu pré-adolescente começou agora a estar fazendo a leitura bíblica. Então, 30 minutos, o tempo, e o horário ele escolhe, ou antes, pela manhã, à tarde, o melhor momento para ele. Depois disso, ele tem que ter uma meta. Naquele mês, ele quer ler quantos livros? Eu quero ler um livro, ou então eu quero ler 2 livros. Quero me aprofundar nisso. Então, ele vai estabelecer de acordo com os capítulos que tem daquele livro que ele escolheu. Outras coisas que ele pode investir em ferramentas. Essa Bíblia mesmo que eu trouxe é da juventude. Mas existem outras Bíblias que são de apoio para o pré-adolescente, para o adolescente. E elas são de estudos onde ela tem, explicando bem direitinho alguns versículos. Então, isso vai ajudar bastante. Também tem dicionários, tanto bíblicos, como você pode pegar o dicionário Aurélio também, né? Para estar vendo as palavras que às vezes a gente não entende bem. Então, isso vai ser de muita utilidade. Não esquecendo de ter sempre um caderninho, porque ali você anota, a leitura de hoje foi essa, o que foi que eu entendi? E aí vai ajudar a refrescar a memória quando eu começar, a ler novamente. Peça orientação a Deus. Por quê? É um lugar que a gente vai estar aprendendo a palavra do Senhor. E acaba surgindo algumas investidas, o cansaço, o sono. Por isso não é interessante a gente fazer a leitura deitada na cama. Porque logo o sono vai bater. Então, a gente vai para onde? Uma mesa, um lugar claro, um lugar calmo também. E aí, antes, a gente faz o quê? O nosso momento de oração, apresentando a Deus e pedindo que Ele abra a nossa mente, para que tudo que a gente lê, a gente consiga entender. E não lê apenas uma vez, lê 2, entendeu? Compreendeu bem aquele versículo? Pronto. Não compreendeu, volte e releia. É normal, faz parte do processo de aprendizado. Então, isso é uma dica para você que está passar para o seu pré-adolescente. E não desista. Porque vai ter dias que a rotina do seu pré-adolescente não vai ser compatível, não vai ter tempo para aquele momento de leitura, talvez. E vai ficar faltando os capítulos. Amanhã você começa, amanhã você continua. O que importa é prosseguir e não voltar atrás, não desistir. Porque dificuldades vai surgir, mas que ele possa, seu pré-adolescente, estar lendo e buscando cada vez mais aprender a palavra de Deus. Essas são as dicas de hoje para a questão da prática da leitura bíblica. Conclusão.
Estudar a palavra de Deus é indispensável para crescer na fé. Pedro afirmou: continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em 2 Pedro 13:18. É isso que a gente precisa. É isso que o seu pré-adolescente precisa. Continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando vocês. Que a aula seja uma bênção repleta da graça do Senhor Jesus. E não deixe de curtir o nosso vídeo, de enviar para um coleguinha seu, para um amigo professor, e também se inscreve no canal. Não deixe de se inscrever no canal, tá certo? Tchau, tchau. Fiquem na paz e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.